Olá, nesse tutorial nós vamos aprender a fazer o nó punho de rede quadrado. Para fazer o nó punho de rede, a gente já vai precisar deixar cortadas as linhas do nosso suporte. Então, a gente vai cortar 8 linhas de 2 metros. Cortadas essas 8 linhas, a gente vai unir as pontinhas de cada uma delas. É bem importante deixar essas pontinhas o mais alinhadas possível. Depois de alinhadas essas linhas, a gente vai correr a mão sobre elas até chegar a outra extremidade, cuidando para manter elas bem retinhas. Quando a gente chegar a outra extremidade, a gente vai encontrar as outras pontinhas delas. O que a gente vai fazer? A gente vai unir essas duas pontas. Fazendo isso, a gente vai criar uma argola lá no meio delas, ou seja, a gente vai multiplicar a nossa quantidade de linhas para trabalhar. Quando a gente chegar a esse meio das linhas, né, dessas linhas de 2 metros que a gente cortou, a gente vai marcar com uma fitinha, com uma outra linha, aonde está o meio dessas nossas linhas, de uma maneira que fique, né, 1 metro para um lado e 1 metro para o outro, mais ou menos. Para o nosso próximo passo, a gente vai precisar de mais 2 linhas de marcação. Por quê? Porque a partir dessa linha central do meio, a gente vai marcar 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro, e marcar com uma fitinha. Por quê? Porque a gente vai querer um nó punho de rede de 10 centímetros. Então, assim como no suporte anterior, a gente vai marcar com as linhas para poder estar tendo uma referência, né, do quanto que a gente pode utilizar dessas linhas para fazer o nó punho de rede. Feitas as marcações, confere se ficou 10 centímetros de uma extremidade à outra, né? E depois você pode cortar mais uma linha de 2 metros para a gente estar fazendo de fato o nosso nó punho de rede quadrado. Depois disso, a gente pode tirar aquela marcação do meio, pegar a nossa linha do nó punho de rede, unir as duas pontinhas dela, de cada extremidade, e lá no outro lado vai formar essa argolinha. Essa argolinha, a gente vai passar por dentro dela todas as outras linhas que a gente já tinha cortado para o nosso suporte, de uma maneira que ela fique por baixo, né, das nossas linhas cortadas. Feito isso, a gente vai começar a desenhar um nó quadrado, como se essas linhas que a gente cortou agora para fazer o nó punho de rede fossem as linhas de contorno, e as linhas que a gente cortou para fazer o suporte, essas 8 linhas, fossem as linhas guias. Então, a gente seguindo o mesmo modelo do nó quadrado, a gente vai passar uma linha por baixo, né, das demais, e a outra por cima, pensando que essas que a gente colocou agora seriam linhas de contorno, né? E depois uma vai entrar por dentro da barriguinha da outra, e assim a gente vai seguir até o final. Considerando essas que a gente colocou como linha de contorno, a gente vai escolher uma para sempre colocar por baixo e outra para a gente colocar sempre por cima. E eu super sugiro a vocês que vocês marquem com um nozinho ou com uma fitinha qual é a linha que vocês estão decidindo passar por baixo ou por cima das demais, porque ao longo desses 10 centímetros pode acontecer de vocês se perderem. Eu mesma acabei me perdendo algumas vezes e isso altera totalmente o trabalho. Então, se tu não tiver um olho clínico, pode ser que esse erro passe despercebido e tu vai ter um outro resultado no final. Então, aqui eu tô indo pro segundo nó, eu passo uma linha por baixo, né, das outras 8, e uma por cima, uma dentro da barriguinha da outra, e puxo. A mesma linha que eu passei por baixo, eu passo por baixo de novo, mesmo que ela tenha trocado de lado, porque vocês já perceberam, né, que as linhas no nó quadrado, elas trocam de lado. Aquela que estava na direita passa para a esquerda e a que estava na esquerda passa para a direita. E não tem segredo, a gente vai continuar fazendo o nó quadrado até a nossa marcação dos 10 centímetros.
Aqui eu tô chegando ao final do meu nó punho de rede. Tá um pouquinho antes da marcação, porque em algum momento eu puxei aquela marcação um pouquinho para baixo. Então, vocês podem perceber que eu fiz 12 centímetros, né? Até um pouquinho a mais. Depois disso, a gente pode moldar o nosso nó punho de rede. Feito isso, a gente vai cortar uma linha de 80 centímetros e vai fazer um nó escondido. Esse nó escondido ele vai começar logo após o término do nosso punho de rede e ele vai ter 6 voltas. Eu geralmente deixo 4 dedos, né, para baixo, antes de dar a argolinha do nó escondido e começo a enrolar ele em torno de todas as linhas. Depois, a gente pega essa linha que a gente estava enrolando e passa pela frente e por dentro da argolinha que a gente deixou lá atrás. Depois a gente puxa com aquela linha que a gente deixou lá em cima esse nó para dentro do nosso enroladinho. Esse é o nó escondido que a gente já aprendeu e tem um tutorial específico dele nos links do nosso grupo. Depois de feito o nó escondido, a gente puxa todas as linhas do nosso suporte para baixo, porque às vezes pode ficar ali uma diferença de altura e a gente consegue ajeitar nesse momento. Feito isso, a gente pode começar a cortar as linhas que sobram do próprio nó escondido. É importante cortar bem rente e, se possível, esconder, né, com a ponta da tesoura os restantes dessa linha. Depois do nó escondido, a gente pode cortar também aquelas 2 linhas que sobraram do nosso nó punho de rede quadrado. A gente consegue identificar quais são essas linhas, porque elas são linhas bem mais curtas em relação às outras do nosso suporte. Então, a gente corta também elas bem rente ao nó escondido e esconde elas também com a ponta da tesoura. Esse é o resultado do nosso nó punho de rede quadrado, ele fica com esse acabamento bem bonito, bem diferenciado para o nosso suporte de planta. Espero que vocês tenham gostado e que consigam reproduzir o exercício. Até a próxima!